Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Nós vamos iniciar uma nova série de vídeos que está situada em João 9, sobre o cego de nascença. E vamos intitular o tema Enxergar é Libertador, tá? E em cima dessa pequena introdução, nós vamos falar de dois personagens que enxergaram o Senhor Jesus, mas enxergaram literalmente, tá? Foi o apóstolo Paulo e o diácono Estevão. Mas, Alessandro, então eu vou ver Jesus? É uma experiência que um crente pode vir a ter, tá? Mas o que ele deixou para nós e o que eles não tinham, né? Era o Evangelho, a revelação. E só enxerga a revelação, o Evangelho, através do Espírito Santo, tá? Então o que eu vou tentar trazer para você a respeito de introdução é isso. Como você enxerga Jesus? Em que nível de entendimento você tem sobre Jesus? Vamos falar desses dois personagens primeiro. Vou falar primeiro de Estevão, que está lá em Atos 7. Depois nós iremos falar do nosso queridíssimo apóstolo Paulo. Estevão era um diácono, tá? E o problema que ele está tendo aqui é que todo mundo é judeu, só que os religiosos, ele foi levado ao Sinédrio, eles não estão aceitando o argumento de Estevão. Estevão está percorrendo praticamente toda a Bíblia e está falando que Jesus é o verdadeiro caminho e eles não aceitam Jesus. O ponto crucial é quando ele diz que o Altíssimo não habita em lugares criados por mãos humanas. Enxergar é libertador. É sobre disso que eu estou falando. Como você enxerga isso que Estevão falou, e o apóstolo Paulo também falou isso em Atos 17. Deus mora lá no templo ou ele mora em você? Através do Espírito Santo. É sobre isso que a gente está conversando. Como você se enxerga. Como é isso na sua vida? Vamos a Estevão? Do 7 ao 54. Aí, 7, versículo 54. Ouvindo isto, enfureciam e no seu coração rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremetaram contra ele e lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí Paulo aí, ó, matando crente. Amém? Porque ainda não enxergava. Saulo, né? E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, não a minha carne, o espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: o Senhor não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, aqui Estevão foi apedrejaram Estevão, e ele, olhando ao céu, teve a visão de Jesus à direita de Deus. Amém? Quem estava aqui consentindo em tudo? Saulo de Tarso. Paulo de Tarso. Por que Saulo e Paulo? Porque ele tinha dupla cidadania, judeu, Saulo, e Paulo, romano, poliglota, cheio da grana. Esse homem aqui. Amém? Vamos a Paulo agora, em Atos 9, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e ele via Ananias, né? Então Ananias, a partir do 9:17, foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos, dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ou seja, aquele que tinha saído
com ordem para matar crente, ele já tinha matado muito, espancado. No caminho ele encontrou Jesus. E as escamas, saíram dos olhos. Enxergar é libertador. Como eu já disse na pequena introdução, talvez eu e você não vamos ter uma visão de Jesus. Isso é uma experiência que pode acontecer com uma pessoa ou outra. Aqui está o que devemos enxergar. Deixa eu trocar em miúdos para você como enxergar é libertador. Nosso queridíssimo irmão Genilson saiu agora, né? Ele fez um vídeo, não sei se vocês viram. Ele estava indo viajar com a família, com alguns irmãos, indo para o balneário, para lugares onde tem praia e tudo. E ali ele entoou a palavra de Deus, né? E disse Jesus, haja luz, houve luz. E disse Jesus, a separação entre terra e água, ou seja, o que estava sendo separado ali? A parte das águas e da terra. Vamos trocar em miúdos? Os mares e a areia. Quem criou tudo? Deus. Mas você já ouviu dizer que a praia pertence a outra pessoa, ou uma outra entidade. E assim é com a cachoeira, assim é com a mata, e assim vai. Você também já ouviu dizer que crente não pode ir à praia, porque a praia é do diabo. Enxergar é libertador. O irmão disse, haja luz. Quem disse? Jesus. Quem criou? Deus. Deus fez todas as coisas. E por que colocam como se fosse o diabo? Não. É Deus. Crente se diverte, crente vai à praia, crente vai a estádio de futebol, crente vai a restaurante, crente participa da sociedade. Só que ele não é como era antes. Ele vive em sociedade, mas representando o nome de Cristo. Se diverte sim, brinca sim, e isso é libertador. Quer ver uma outra coisa que é libertadora? Qual? Disseram para mim e para você que para ser curado precisa fazer a campanha de 7 semanas. Vou voltar ao irmão Genilson, ele fez uma live e ensinou pra gente que aquele cego, melhor dizendo, que aquele leproso lá em Marcos, quem viu? Falou assim para Jesus, se tu quiseres, tu me curas, ou seja, eu tenho certeza que tu tem poder para fazer isso. Eu tenho fé, mas eu não estou colocando na minha fé o ato de que você vai ver e vai falar, então eu vou curar. Não. Eu tenho certeza que tu pode fazer o que tu quiseres, porque todo o poder está em tuas mãos. Jesus disse, quero, seja limpo. Quantos dias demorou para curar? Foi no ato. Não existe campanha. É libertador enxergar que Jesus pode fazer agora, como não pode. É libertador enxergar, queridos. Graça e paz.